bom dia. A partir de agora tem Hora Geral na Santa Cecília TV. Um bom dia muito especial para você, meu amigo telespectador, telespectadora. Nós temos o site euestoucomvocê.com.br. Lá você pode rever os programas, você pode ficar bem informado. Tudo isso através do site www.euestoucomvocê.com.br. Uma forma de você ficar bem informado. Temos um e-mail para que você possa também manter um contato, que é o horageral@euestoucomvocê.com.br, e o telefone, que é o 3041-6777. Não sei se você tem observado, mas nós estamos fazendo programas especiais como uma forma de um balanço, um resumo do ano de 2014 em algumas áreas, tanto administrativas e, lógico, e áreas ligadas à saúde, por exemplo, que eu julgo temas importantíssimos, segundo a participação dos nossos telespectadores pelo 3041-6777. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito Mauro Orlandini, o prefeito da cidade caçula aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista, prefeito de Bertioga, meu amigo Mauro Orlandini. Tudo bem, Mauro? Bom dia, Douglas. Bom vê-lo. Bom também para mim. Fazia Obrigado tempo, por essa... né? Você sempre correndo, sempre trabalhando muito, até né? que não faz tanto pouco tempo assim. Prefeito Mauro Orlandini, que é do Democratas. E por falar em democratas, prefeito, já na abertura do programa, como que o prefeito viu aí essa eleição, última eleição? Até porque nós vimos que da região metropolitana, das 9 cidades, 5 cidades acabaram apoiando a presidente Dilma para a reeleição. O senhor acredita que com esse apoio nós teremos uma atenção maior, né, do governo federal para a nossa região, principalmente já visando 2015, prefeito? Douglas, eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que quem vive do voto, da opinião política, né, do segmento da sociedade, sabe o quanto é importante o voto, né? Então, a presidente Dilma ter sido reeleita, eu tenho uma leitura, mesmo porque fui reeleito, né? Eu tive um mandato, primeiro mandato de 93 a 96, não tinha reeleição, né? E agora, 2008, 2009, 2012, tinha a reeleição, eu fui reeleito. E tenho podido fazer muita coisa, né? Terminar, concluir, né? Começar algumas coisas novas e tal. E o rendimento, né, desse prazo maior, que é o segundo mandato, ele é muito importante, né? Sim. Então, acho que, da minha parte, né, reconhecimento da nossa comunidade em relação a tudo que foi feito, né? Bertioga teve um privilégio aí, em termos de verbas, né? Verbas federais, verbas estaduais, né? O governador Alckmin o tempo todo presente na região, com verbas para a região. O governador teve 70,14% dos votos, né, de Bertioga. Isso num sinal de reconhecimento da comunidade. Da nossa parte também em relação à própria presidente Dilma, né, o governo federal, que eu sou DEM, nós somos DEM. Democratas. Né, democratas, né? E partido adversário é o partido que comanda hoje o país, que é o PT. Né? Mas eu confesso, né, eu dou o meu testemunho de que não houve nenhuma interferência, né? Em nenhum momento essa questão partidária interferiu e nós tivemos em Bertioga muitas vantagens. Você vê, Douglas, Bertioga tem, pelo número de habitantes, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo Bertioga federal teria condições de 384 casas. Nós conseguimos 1.500, né? Das 4.500 que saíram. Elas já foram entregues ou estão em obras? Não, já está assinada, já está nos primeiros passos de iniciar essa obra. É isso que é importante quando a gente fala a respeito de projetos habitacionais. A gente tem que entender que todo esse problema, às vezes de segurança, de saúde, ele se reflete na falta de projetos habitacionais. Por isso que os prefeitos, eu não falo só da região, os prefeitos do Brasil, eles precisam se preocupar principalmente com a área social. Lógico, o prefeito Mauro Orlandini falou que teria a possibilidade de 300 e poucas moradias, conseguiu 1.500. Um terço de tudo que naquele pacote Sim. tiveram 4.500 para o Brasil todo. Agora, o Brasil todo, 4.500. Para Bertioga, 1.500. E essa quantidade é suficiente para diminuir o déficit habitacional? 50%. Opa. Nós tivemos, Douglas, e até por ser arquiteto, né, urbanista e tal, a gente tem essa formação
né, de planejar, né? Tudo tem que ser feito planejamento. Nós tivemos um levantamento, um censo, né, na questão habitacional, muitíssimo bem feito, né, nos dá conta de que nós precisamos de 3.000 unidades. Bertioga, para zerar, precisa de 3.000 unidades. Quer dizer, nesse pacote, ter 1.500 significa 50%. Né? Agora, existe algum projeto de congelamento, prefeito? Porque a preocupação não é só no anúncio dessas novas moradias, é também que elas não continuem se proliferando. Existe esse projeto instalado em Bertioga? É constante, né, Douglas? Eu acho que hoje, qualquer administração ela é o ponto de partida, né? A questão da ocupação irregular, desordenada, né, seja numa área de mangue, seja numa área irregular até documental. Então, eu acho que é uma preocupação, não só Bertioga, eu acho que todas as cidades hoje, ela tem um exército, né, para tomar conta disso, dessa questão da ocupação irregular do solo. Agora, prefeito, tem um outro aspecto, eu não sei se o senhor sofre com isso na sua cidade. Ou seja, nós temos uma carência de que as informações, tanto do Executivo como do Legislativo, cheguem à população de uma forma que ele possa interpretar e participar. Em outras palavras, nós observamos uma crítica muito grande por parte da população de vários setores, principalmente o político, mas a gente não vê o contraponto, a participação dessas pessoas para tentar entender, participar do processo, dialogar com o seu representante. Por exemplo, eu acredito que o prefeito Mauro Landini, quando esteja visitando alguns dos bairros de Bertioga, ele é até muito cobrado, mas essas pessoas fazem a cobrança porque o prefeito foi ao bairro. O inverso não ocorre, né? De repente conversar com o secretário, saber por que aquela obra parou, por que aquela empresa faliu, por que tem que ser feito um novo projeto, uma nova licitação, né? Porque esse projeto na Câmara foi apresentado e ainda não foi aprovado, o tempo desse trâmite, ou seja, são informações que isso às vezes dificulta o entendimento da população com relação à administração. O senhor sofre com isso? Douglas, o nosso país lutou pela democracia. Conquistamos a democracia. É algo recente. E a democracia que nós conquistamos foi a democracia representativa. Eu pergunto para você e para cada um que está nos ouvindo. Os nossos representantes, todos, em todos os níveis, desde vereador até presidente da República, né? Os nossos representantes estão nos representando? É uma reflexão que tem que ser feita, o que me leva a uma conclusão de que a democracia representativa ela está falida. Faliu. Não funcionou, não deu certo. O que precisa acontecer agora é a democracia participativa. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei em 2009, de volta à prefeitura, qual foi o primeiro passo que a gente tomou dentro da administração? Nós alugamos uma casa, criamos a Casa dos Conselhos. Bertioga tinha 4 conselhos municipais. Sim. Educação, saúde, da segurança, criança, os que são obrigatórios, né? Certo. E normalmente as prefeituras, as cidades, elas acabam fazendo aqueles que são de obrigação. Se não fizer aquilo lá, não tem repasse de verba. Então aí ela acaba fazendo na marra, tal. Bom, tínhamos 4 conselhos. Montei uma casa com toda a infraestrutura, tal, e conseguimos passar de 4 para 23 conselhos autônomos. Tem autonomia. 19 toda a mais. autonomia. E eles nos ajudam a fiscalizar, eles nos ajudam com ideias, eles nos ajudam a acompanhar. Cada vez que a gente precisa, e Bertioga pode fazer isso, até porque é uma administração nova, é uma cidade nova, né? É uma cidade que ainda está jovem, ainda recente, né? E ela tem condição de se montar dessa forma, se estruturar dessa forma, em que a comunidade participa. Então, hoje existe uma participação muito democrática, né? Até o nosso partido democrático. Uma participação realmente muito democrática, em que a pessoa vai lá. Porque quando... Facebook, né? A história do Facebook. Eu tenho o Facebook, como todo mundo tem que ter, né? Todo administrador tem que ter. Eu dou muita importância quando as pessoas mandam aquela mensagem, né? Quando fala comigo. A pessoa quer falar comigo. No inbox. Não é aberto. Sim. Né? Não é aberto, né? Porque muitas vezes as pessoas falam muito mais do que o que está falando para o prefeito, é para se aparecer para outras pessoas, para demonstrar ou para desacatar. Ou para fazer uma crítica ou até questão partidária, né? O tempero partidário aí. A gente viu o quanto que a presidente Dilma ela foi criticada nas redes sociais.
e nem por isso ela deixou de ser Então, reeleita. mas eu acho, Douglas, assim, eu procuro até, né, sempre interagir, né? Você falou tal. Às vezes as pessoas mandam para mim uma crítica, uma posição, uma reclamação, um pedido, alguma coisa tal, e algumas delas até de forma ácida, né? Acirrada ali e tal, né? Eu faço questão de responder. E você percebe que no final da resposta a Exatamente. pessoa está dócil, dá os parabéns, Porque ela entendeu ela e... foi respeitada, Exato. né? Primeiro, eu faço questão de eu mesmo responder, né? Então, a pessoa se sente assim, respeitada. Ela não entende. E 90% das coisas que acontecem numa administração, eu garanto para você que a comunidade não sabe do que se trata. Ela não sabe como é que chega aquilo. Ela não sabe como é que, quais são os desdobramentos para chegar naquilo, né? E hoje a Constituição, Douglas, Constituição de 88, a Constituição cidadã, ela não definiu quem é o cidadão. Ela tem uma falha. Ela tinha que ter definido quem é o cidadão. Porque muitas vezes você percebe que um policial, muitas vezes fica sem poder agir por força de desdobramentos de leis. Né? Um delegado, enfim, né? O próprio prefeito, né? O cumprimento das leis. Então a democracia participativa, aliás, representativa. não, eu quis dizer, não foi isso. Eu quero dizer oh meu Deus, fugiu a... Então, daqui a pouco o prefeito lembra. Não, olha, essa participação, a Constituição Cidadã, né? A Constituição Cidadã, ela deu direito ao indivíduo cidadão, né? Sem definir quem é esse cidadão. Então, eu acho que agora é hora da gente rever tudo isso, porque cada legislador, você faz parte de uma casa legislativa, né? Cada legislador, ele tem a sua tarefa é de produzir leis. E essa overdose de leis, Douglas, seja municipal, estadual, federal ainda são duas, né? O deputado, o Senado e a Câmara. O Senado e a Câmara. Quer dizer, nós temos muita gente produzindo muitas leis. E o que está começando a acontecer, que a gente percebe, eu no terceiro mandato posso perceber bem nitidamente isso, no terceiro mandato eu percebo que as leis começam a ser conflitantes, né? O direito de um, o direito do outro, o direito do outro, o direito do outro. E afinal de contas, como que você concilia tudo isso, né? Então eu acho que essa reflexão, a participação da comunidade, né? Esse contato, quando posso estar na comunidade, para mim é sempre um prazer muito grande, né? Ir ao bairro, né? Ver as coisas que estão acontecendo, ouvir a comunidade, realmente é muito gostoso, né? Falava isso com o prefeito aqui, né? O Paulinho. Ele tem esse hábito também, né? De estar nos bairros, de ter um programa, né? Tem um programa que é o Viva Bairros. E realmente é muito importante que você colhe ali, né, no nascedouro, a opinião daquela pessoa. 2 minutos você explica, a pessoa entende, né? Que aquilo lá não está acontecendo por vontade do prefeito. Aquele buraco na rua não é a vontade do prefeito, né? Não foi o prefeito que mandou fazer, né? E nem o prefeito está feliz também porque tem aquele buraco. O prefeito de Bertioga, Mauro Landini, falou que está no terceiro mandato, porque depois da emancipação, ele foi o primeiro prefeito eleito, prefeito Mauro Landini. Isso foi em 93. Começou em 93, eleito em 92. Isso, exatamente. Mas eu já tinha sido administrador na época do Justo. E na época do Justo era prefeito de Santos. Exatamente. E foi administrador de Bertioga. Ele está no segundo mandato, né? Isso prova de que a população o recolocou no Poder Executivo, não só pelas belas gravatas que ele costuma desfilar, mas pela competência ao administrar uma cidade caçula como Bertioga. E quando a gente fala da cidade caçula de Bertioga, é a cidade que está no extremo norte, né? Porque você tem Bertioga e no outro extremo você tem Peruíbe. Mas eu percebo que Bertioga é uma das cidades que mais recebe turistas na temporada, principalmente pelas casas, pela bela praia. Já está tudo preparado para essa temporada de verão, prefeito, para recepcionar esses turistas? Está sim, Douglas. Nós já tivemos uma parceria, né, um convênio com a Polícia Militar. Nós receberemos mais de 200 homens. É suficiente? Reforço. É suficiente. Mais 200 para se complementar ao efetivo. Ao que já tem, né? E a própria prefeitura, né? Nós temos nessa época a gente faz um concurso, né? Tem que fazer um concurso e nós temos um aumento do efetivo da própria Guarda Municipal, né? Que é uma complementação, né?
Claro que a Guarda Municipal tem as suas limitações, Sim. é importante que haja complementação da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, para que haja esse exercício, né, do zelo na temporada em todas as áreas, né, todas as áreas de segurança. Eu acho que vamos ter mais uma temporada tranquila, se Deus quiser. Prefeito, em 2014, o que mais preocupou o senhor como prefeito de Bertioga? E esse é o momento de uma prestação de contas aqui no Hora Geral, até para que o senhor possa falar com a população de Bertioga. Ô Douglas, em 2013, né, foi aprovada uma lei federal, né, em parte bastante justa, porque ela mexe com os royalties, né, dos municípios que recebem royalties. São Com relação à 105. exploração de petróleo, gás... Isso, os royalties é o valor, é um imposto, né? Isso. Mais ou menos um imposto que se recebe reverte em função do petróleo e gás, né? Então, Bertioga, que tem aí 43 milhões ano, né? Vai passar para 11, 12. Por que vai cair, Porque prefeito? há uma redivisão, né, desse bolo do imposto. Quer dizer, hoje são 104 ou 105 municípios no Brasil que recebem esses royalties. E é um projeto da Dilma que foi aprovado, né, que foi E dessas cento e poucas sancionado. cidades também vai ter essa redução? Vai ter essa redução. São essa nova engenharia, essa nova conta, né, que vai fazer na nossa região. O que acontece aqui na nossa região para a gente ficar com melhor entendimento? Olha, somos em 9 cidades. 9. 9 cidades. Quantas recebem? Santos, Cubatão e Bertioga perdem e as outras ganham. 7 cidades vão passar a receber um valor pela questão dos royalties. Eu estou falando isso como um exemplo do que vai acontecer com o Brasil inteiro. Por exemplo... Só que para essas cidades, essas poucas cidades, a gente vai... Você já imaginou eu acordar amanhã, sabendo que meu orçamento vai perder 30 milhões? Né? Vai cair 30 milhões. De onde tira? Como fazer esse acerto? Já está difícil. Como perder mais isso? Entendeu? Então, esse ano foi um ano assim de dormir com um olho só, né? Várias reuniões, várias idas a Brasília, ao Rio de Janeiro, né? A sede da ANP. Sim. Enfim, eu acho que toda essa tratativa, né, que a gente teve que fazer me preocupou bastante. Talvez esse tenha sido a maior dor de cabeça que a gente tenha tido. Que já se refletiu agora em 2014. Né? O que está acontecendo? São Paulo, Rio e Espírito Santo, os estados, entraram com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. Então, essa lei que está aprovada, que está sancionada, publicada, está pronta, ela já é uma lei, tá? Ela foi questionada se ela é constitucional ou não. Há uma leitura muito forte de que ela é constitucional. Então, essa lei só não está aplicada porque uma ministra pediu vista do processo. Enquanto ela faz não vista, pode ser julgada. Não pode ser aplicada, né? Mas isso de um dia para a noite, se hoje à noite o Supremo Tribunal se reunir, puser esse assunto em pauta, chegar à conclusão que ela é constitucional, a partir de amanhã, no nosso caso, em Bertioga, a gente tem uma perda aí estrutural, né, para o município. Qual o orçamento do município, prefeito? 400 milhões. 400 milhões. Eles recebia 106 milhões? Quantos? 43. 43. Recebia 43 milhões só de royalties. Só de royalties. Isso caiu para... Agora, com essa nova lei, cai para 11, 12. Nossa, praticamente um quarto, né? Apenas que vai ficar para Bertioga. Isso nos tirou o sono, viu, Douglas? Isso aí realmente nos tirou o sono, porque somado a isso já tem o dia a dia, né? Embora o Bertioga tenha um orçamento pompudo, né, tal, mas ele é uma torneira grande. Sim. Né? Só que se você comparar com o ralo, que é maior, né, aí fica difícil, já existe uma dificuldade. Por quê? Porque para os municípios ficaram as tarefas, né? A Constituição Cidadã, ela passou as obrigações para a prefeitura, não passou o recurso. Né? Então, você pega, por exemplo, saúde. Para a gente ter uma saúde razoável em Bertioga, né, nós tínhamos que aplicar 15% que é do força orçamento, de lei, né? Nós aplicamos 36%. Ou não tem saúde decente. Né? E olha que rapidamente tem que chamar intervalo. Claro que vai faltar em outro lugar, né? Sim. Quantos habitantes em Bertioga? 53 mil. 53 mil, ou seja, e quando chega a temporada, isso chega a quadruplicar?
200 Réveillon mil. tem 450, 500 mil pessoas. E tem que ter atendimento para a saúde, né? Aí o prefeito, quando chega próximo, pede para Deus para que dê tudo certo, né? Eu acho que Deus tem sido muito generoso com a gente, viu? Acho que tá dando mais do que a gente merece. E mesmo assim, antes de chamar o intervalo, vai ter dinheiro para pagar o 13º para os funcionários? Já está. Em todo o meu mandato, todos os meus mandatos eu faço isso, né? É uma conta separada, que eu vou separando, né? No início do ano, eu já vou separando quando é agosto, junho, julho, agosto, mais tardar, setembro, eu já tenho o 13º. Então já foi pago lá no Ibertioga? Não foi pago, mas mas já tá, a reserva já está pronta para pagar, ou seja, o funcionalismo... Se pagar antes, o pessoal gasta. Ah, é? Esse é o prefeito Mauro Orlandini, ó, austero nas contas públicas, está certo. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, e também perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.